Então, pessoal, hoje, contabilidade de custos, margem de contribuição. Eu sou o professor Moreira. Vamos iniciar. Aí aqui nós temos curso de contabilidade, professor Moreira. Contabilidade de custos, margem de contribuição. Aí aqui nós temos a definição de margem de contribuição. O que é que diz essa definição? Margem de contribuição é um indicador econômico-financeiro capaz de dizer exatamente se a receita de uma empresa é suficiente para pagar os custos e as despesas fixas. E ainda assim lucrar. Então isso aí foi de um site que eu peguei na internet, tá? A definição. Aí aqui, pessoal, está um formulário que nós fizemos, ó, esse formulário de margem de contribuição. Aí a gente vai preencher esse formulário como se fosse uma nota fiscal. Então isso aqui é de acordo com a quantidade vendida. Então isso aqui, ó, de acordo com a quantidade vendida, a gente vai preencher esse formulário. E quando é que a gente vai preencher esse formulário? Nas questões. Você vai ver como tudo vai ficar fácil, tá? Aqui, ó, nós temos a quantidade, preço unitário, total, e aqui nós temos o IMC, o Índice de Margem de Contribuição. Aqui nós temos receita de vendas menos os gastos variáveis. O que são os gastos variáveis? Custos variáveis e despesas variáveis. Isso aqui vai ser igual a margem de contribuição. Então, se o preço unitário for 500 e os gastos variáveis for 300, a margem de contribuição vai ser quanto? 200. Então, é só diminuir. E aqui, pessoal, a gente vai preencher como se fosse uma nota fiscal. Veja como é fácil. Ó. Vamos fazer 8 questões em pouco tempo. Vamos fazer a primeira. Olha aí. Ó. A primeira diz o seguinte. Sebrasp, CESP, perito criminal, área 8, ciências contábeis em 2016. A empresa ABC, que trabalha com a produção de um único tipo de produto, teve os seguintes custos e despesas no mês de abril. Aí ele deu aqui os custos e despesas. Considerando que essa situação é hipotética, a inexistência de estoque anterior e o fato de que a produção do mês de abril alcançou a marca de 1.000 unidades, então eu fabriquei 1.000 unidades. Tendo sido toda ela vendida, então eu fabriquei e vendi 1.000 unidades. O que vai importar para o quadro é a quantidade vendida, a um preço unitário de 1.200. O valor da margem de contribuição unitária do referido período é igual. Então, ele quer saber o valor da margem de contribuição. Então, pessoal, se ele quer saber o valor da margem de contribuição, basta preenchermos o formulário. Ó. Custos variáveis, 500 mil. Aí eu venho aqui, ó, no formulário, nós temos os custos variáveis. De quanto? 500 mil. Vou preencher aqui, ó. Total, 500 mil. Meus custos variáveis foram 500 mil. Que foi mais que ele deu? Custos fixos 200 mil. Custos fixos e despesas fixas, nesse momento, não vai servir para a gente preencher o formulário. Então, ó, já diminui aqui, custos fixos e despesas fixas. Despesas variáveis, 50 mil. Aí eu venho aqui, ó, despesas variáveis, 50 mil. Preencher de preto. Foi mais que a questão disse. Quantidade vendidas, 1.000 unidades, ao preço de 1.200. Então, ó, o preço unitário era 1.200. Preço unitário, ó, 1.200. E a quantidade foram quantas? A quantidade, ó, foram 1.000 unidades. Essa quantidade, assim, ó, eu preencho em todos os quadros, tá? Então, vai ser, ó, 1.000 aqui. 1.000 aqui, ó, 1.000 referente a esses 500 e 1.000 aqui, que é referente a este, e 1.000 que é a minha margem de contribuição. E a questão quer saber essa margem de contribuição unitária. Olha aí, pessoal, preenchemos o quadro. Olha como ficou fácil, olha só como ficou fácil, ó. O que é a margem de contribuição unitária? É a receita de vendas menos os custos variáveis unitários. E quanto são esses custos variáveis unitários? Ó, eu quero saber esses custos variáveis unitários. Como é que eu faço? Vou pegar 500 mil e vou dividir por 1.000. Então, ó, basta cortar 3 zeros,
com esses 3. Sobrou quanto? 500. Então, a minha R$500 é o meu custo unitário. E a despesa unitária? Eu corto esses 3 zeros, ó, com esses 3. Sobrou quanto? Sobrou 50. Então, vai ficar 1.200 menos 550 vai dar 650. Aí eu venho aqui na resposta, ó, e olho, 650 é a letra D. Então, pessoal, é só a gente preencher o formulário. Eu vou ensinando aqui como é que a gente vai preencher o formulário e aí a gente não vai mais errar nenhuma questão de margem de contribuição, tá? Ainda está faltando algumas coisas aqui que eu vou preencher com outras questões. Então, vamos para a próxima questão. A segunda questão, ó. Sebrasp-CESP, especialista em regulação de saúde suplementar. Determinada indústria fabricou e vendeu 10.000 unidades de seu único produto no mês. Seus custos variáveis unitários foram R$20 e os fixos somaram 132.000. Seu preço de venda é R$35 por unidade. Com base nessa situação hipotética, julgo o item subsequente. O índice de margem de contribuição da empresa é superior a 50%, ele quer saber se o IMC é maior do que 50%. Vamos ver, pessoal. A primeira coisa que a gente faz é preencher, ó. Foram 10.000 unidades. Então, ó, 10.000 aqui em todos os quadros, tá? Todas as vezes você bota 10.000, ó, porque foi a quantidade vendida, tá? Esses 10.000 você preenche ele em todos os 3 quadros. Aí diz, ó, os custos variáveis foram de 20. Os custos variáveis estão aqui, ó, R$20. Cadê? E seu preço de venda é 35. O preço de venda é 35. O que mais que ele deu? Os fixos somaram 132.000. Pessoal, para preencher esse primeiro formulário, nós não vamos precisar dos custos fixos. Nós vamos precisar dos custos fixos quando a gente for preencher o outro formulário. São 2 formulários que nós fizemos aqui. Com o outro, a gente vai fazer margem de contribuição, vai fazer ponto de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico. Então, nesse primeiro momento, é só isto, tá? Aí ele quer saber se o índice da margem de contribuição é 50%. Como é que a gente faz? É só fazer assim, ó. 35 menos 20 vai dar 15. Pronto, achamos o 15. Aqui, pessoal, ó, eu vou preencher agora somente o índice de margem de contribuição. Chova ou faça sol, sempre, 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 esse primeiro índice aqui, que é das vendas, ele é de quantos por cento? 100%. Então, ó, todas as vezes que você for preencher o índice de margem de contribuição, o primeiro é 100%, que é a receita de vendas. Aí agora ficou fácil, ó. Vai ser 15 dividido por 35. Vai dar quanto? Aí eu pego 15 dividido por 35. 15 dividido por 35 dá 42,85. Então, ó, 42,85% é o meu índice de margem de contribuição. Então, eu venho aqui na resposta, ó, e olho. O índice de margem de contribuição da empresa é 50%? Errado. Então, está errado. O índice de margem de contribuição é de 42,85%. E se ele perguntasse quanto era o índice de margem de contribuição, o IMC dos gastos variáveis, dos custos variáveis, era só pegar 100 e subtrair 42,85. 100 menos 42,85 deu 57,15. Se ele perguntasse o índice dos custos, aí daria 57,15, tá certo? Mas ele está perguntando o quê? O índice de margem de contribuição. Vamos para a próxima. Ele disse, ó, 3. Sebrasp-CESP Contador 2013. Considerando as informações acima, relativa à empresa industrial hipotética Nectis,
Julgo itens subsecutivos. Receita de vendas, 500 mil. Índice de margem de contribuição, 20%. Lucro operacional líquido. Para este quadro, não interessa esse lucro, tá certo, pessoal? Vai interessar no próximo quadro que nós vamos mostrar em outros vídeos. Os custos e despesas variáveis netos superaram 300 mil. Ele quer saber se os custos foram maior do que 300 mil. Aí você vem aqui no quadro, ó, pessoal, olha aí como ficou fácil, ó. Você vem aqui no quadro e você vê quanto foi a nossa receita? 500 mil. A receita total foi de 500 mil. E aqui foram 20%. Ó, pessoal, então eu sei que chova ou faça sol, esse daqui vai ser quantos por cento? Vai ser 100%. Ora, ficou fácil agora. É só fazer aqui as contas, ó. Quanto é 20% de 500 mil? 100 mil. Então, a minha margem de contribuição, eu sei que o total dela foi quanto? 100 mil. E quanto é os meus custos variáveis? 500 menos alguma coisa vai dar 100 mil. Então, esses custos variáveis foram de quanto? 400 mil. 400 mil. É só fazer isso aqui, pessoal. Preencher o quadro, ó, você vai lá na questão e superaram 300 mil? Certo, superaram sim. Então, isso aqui está certo. Foram quanto? Foram 400 mil. Vamos para a próxima. Ele diz, ó, 4, Sebrasp-CESP, especialista em regulação de saúde suplementar 2013. Determinada indústria fabricou e vendeu 10 mil unidades de seu único produto no último mês. Então, ó, o que vai interessar para a gente é a quantidade vendida, tá, pessoal? Seus custos variáveis unitários foram 20 e os fixos somaram 132 mil. Seu preço de venda é 35. Com base nessa situação hipotética, julgo o item subsequente. O índice de margem de contribuição é superior a 50%? Vamos ver, ó. Então, aí a gente vai preencher o formulário, ó. Quantas eu vendi? 10 mil. 10 mil aqui, 10 mil aqui e 10 mil aqui. Que na realidade, ó, nem vai precisar, porque ele deu o preço, a receita de vendas e os custos variáveis, ó. Aí ele disse: os custos variáveis foram 20. Então, meus custos variáveis foram quanto? Foram 20 reais. Preço unitário, 20 reais. E meu preço de venda, 35. Preço de venda, ó, 35. Foi o que a questão disse mais. Os fixos somaram, os fixos eu não vou precisar dele neste momento. Então, eu não preciso dos custos fixos neste momento. Quando eu quero só isto, não preciso. Ele está perguntando se o índice é maior do que 50%. Aí eu vou lá, ó, e olho quanto é meu índice. Primeira coisa que eu faço, ó, 35 menos 20 vai dar quanto? 15. Então, eu já sei que a minha margem de contribuição é de 15 reais. Chova ou faça sol, aqui vai ser quantos por cento? 100%. Chova ou faça sol, isso aqui vai ser 100%. Ora, se isso aqui é 100%, quanto é que vai ser aqui? Basta dividir 15 por 35. Então, ó, 15 dividido por 35 vai dar igual a 42,85. 42,85. Aí eu venho aqui na resposta, ó. Ele está perguntando se é superior. É superior? Não, é inferior. Inferior. Quanto? 42,85%. Então, a resposta está errada. Então, pessoal, o índice de margem de contribuição foi de quanto? 42,85%. E se ele perguntasse o índice dos custos e despesas variáveis, aí é só subtrair, ó. 100 menos 42,85. 100 menos 42,85 dá igual a 57,15. 57,15 é o índice dos gastos variáveis, ó. É o índice dos gastos variáveis. E o que são os gastos variáveis?
custos variáveis e despesas variáveis. Então, a resposta aqui da questão deu errada. Vamos para a próxima. Então, a quinta questão diz o seguinte. Sebrasp-CESP, perito criminal de primeira classe, Ciências Contábeis 2012. Aí aqui ele deu a tabelazinha e disse: considerando que os dados apresentados na tabela acima sejam relativos a uma indústria com um único produto, que todos os custos e gastos relevantes dessa empresa estejam relacionados nessa tabela e que a empresa não possua estoque no início do último exercício, julgue os itens seguintes. A margem de contribuição unitária é 25, então ele quer saber se a margem de contribuição unitária é 25. Aqui, pessoal, então é só a gente preencher o formulário. Ó. Vai interessar aqui o quê? O preço de venda. Ó. O preço de venda é 65. Aí eu venho aqui ó, e faço preço de venda 65. E o que vai ser a margem de contribuição? A margem de contribuição ó, é a receita de vendas menos os gastos variáveis. E o que são os gastos variáveis? Aí eu vejo aqui na tabelazinha ó, e olho os meus gastos variáveis. Ó, cadê? Tá aqui. Opa, essa daqui. Os meus gastos variáveis ó, são isso aqui, ó, custos e despesas variáveis. Ó. Só somar isso aqui. Vai dar quanto? Aí eu venho aqui na calculadora, ó, 27 mais 9 mais 4 mais 4 dá 44. Então, ó, 65 e aqui é 44. Quanto é 65 menos 44? 65 menos 44 dá igual a 21. Então, a minha margem de contribuição unitária ó, é 21. Cadê? Está aqui. Então, se minha margem de contribuição unitária é 21, ó, então aqui está errado. Correto? É errado. A margem de contribuição é 21. Observe ó, que os custos e despesas fixas, ó, para este momento aqui, ó, não serviram. Tá certo? Vamos para a próxima questão. A próxima diz o seguinte. É a sexta. Sebrasp-CESP, oficial de bombeiro militar. Julga o item seguinte relativo ao custo para tomar decisões e as demonstrações contábeis. Considere a seguinte situação hipotética. Para vender um produto por 20, determinada empresa tem custos variáveis que englobam 2 de matéria-prima, 3 de mão de obra direta. Além disso, na ocasião da venda, são pagos 15% de impostos e 5% de comissão ao vendedor, ambos incidentes sobre o valor de venda. Nessa situação hipotética, a margem de contribuição é 11? Vamos ver. Aqui, pessoal, então, ó, vamos lá para o nosso quadro, tá? Quanto é o meu preço de venda? 20. Aí eu venho e olho. Para vender o produto, determinada empresa tem custos variáveis, que engloba 2 de matéria-prima e 3 de mão de obra. Então, quanto a meus custos variáveis? R$5. Então, aqui, ó, aqui eu já sei que meus custos variáveis são R$5. E aí ele diz ainda, além disso, na ocasião da venda são pagos 15% de impostos. Quanto é 15% de impostos, pessoal? 15% de impostos ó, é uma despesa variável. 15% de quem? 15% de 20. 15% de 20 dá R$3. R$3. E o que foi mais que ele disse? E 5% de comissão do vendedor. 5% é aqui, ó. 5% de quem? Das vendas. Então, 5% dá R$1. Pronto, agora é só subtrair. 20 menos 5 dá 15. 15 menos 3 dá 12. 12 menos 1 vai dar R$11 e é a minha margem de contribuição unitária. E a questão quer saber o quê? Nessa situação hipotética, a margem de contribuição unitária é 11. Isto aqui é pura verdade. Então, aqui deu verdadeira. Então, aqui deu certo. Opa, deu certo.
Vamos para outra questão. A outra diz o seguinte. 7. Sebrasp-CESP, especialista em regulação de serviço público, telecomunicações e economia 2009. Aí ele deu aqui uma tabelazinha e disse: a tabela acima apresenta informações relativas à produção e à vendas de 1000 unidades de um produto. Acerca da análise custo-volume dessa produção, julgo o item seguinte. A margem de contribuição unitária apurada é maior que 15,50. Ele quer saber se a margem de contribuição é maior do que 15,50. Então, pessoal, o que é a margem de contribuição? Vai ser a receita de vendas menos os gastos variáveis. E o que são os gastos variáveis? Custos variáveis e despesas variáveis. Para isto, nós fizemos um formulário, tá? Mas neste tipo de questão, pessoal, dependendo já da sua agilidade, você nem precisa usar o formulário. O formulário para que é? É para você entender e começar a fazer. Olha aí como ficou fácil agora, ó. Quanto é a minha receita bruta? Vamos fazer pelo formulário mesmo, porque aqui ele deu o total, ó. A minha receita bruta é 22.000. Então, eu venho aqui, ó, no formulário e coloco 22.000 é a minha receita bruta. É o total, ó, 22.000. Certo? Aí ele diz, ó, custos e despesas fixas, não serve. Materiais diretos, 3.000. Mão de obra direta, 2.500. Isso aqui, pessoal, isso aqui são os custos. São os custos, ó. Custos variáveis. O material direto e a mão de obra direta são custos variáveis, que ele vai variando de acordo com a quantidade que você vai vendendo. Então, esses dois deu quanto? 5.500. Então, aqui, ó, 5.500 de custos variáveis. Tá? 5.500 de custos variáveis. Foi mais que a questão disse. Imposto sobre vendas, 2.200. Comissão de vendedores, 800. Isso aqui são despesas variáveis. Quanto mais você vender, mais imposto você vai pagar. Quanto mais vender, mais comissão de vendedores você vai pagar. Então, aqui, ó, deu quanto de comissão de vendedores? 3.000. 2.200 com 800. Então, vai dar 3.000. Comissão de vendedores, 3.000. Então, quanto é a minha margem de contribuição total? Aí eu pego aqui, ó, 22 menos 5,5 menos 3 dá igual a 13.500 é a minha margem de contribuição. E a questão quer saber isto? Vamos ver. Ele quer saber a margem de contribuição unitária. E eu vendi quantas unidades? Vendi 1.000, ó. Vendi 1.000. Então, aí eu coloco 1.000 aqui, ó. 1.000 aqui, 1.000 aqui e 1.000 aqui. 13.500 dividido por 1.000 vai dar quanto? 13,50. 13,50 é a minha margem de contribuição unitária. E a questão quer saber isto? Quer saber se foi maior que 15,50. Então, isso aqui está errada. Errada. Foi quanto? Foi 13,50. Vamos para a próxima. Essa daqui é a 8 do CESP. Ele quer saber o seguinte, o valor em reais da margem de contribuição unitária. Então, ele quer saber o valor da margem de contribuição unitária. Vamos ver aqui, pessoal. Ó, depreciação acumulada é um custo fixo, então não entra. Disponível, não entra. Capital social, não entra. Fornecedores, não entra. Custos fixos, para o nosso formulário, não entra. Matéria-prima do período, mão de obra direta, eles entram, ó. Aí eu venho aqui e coloco 36 com mais 42, vai dar quanto? 36 mais 42, 78. Então, vai ser 96.000. Minha margem de contribuição total, 96.000 e 78.000 foram meus custos variáveis. 96 menos 78 dá 18.000, é a minha margem de contribuição total. E o que é que a questão está perguntando?
A tabela acima apresenta informações contábeis que a empresa produziu e vendeu 12 mil unidades. Então, eu divido por 12 mil. Ó. 12 mil aqui, 12 mil aqui e 12 mil aqui. Ó, 18 mil dividido por 2. 18 mil dividido por 12. Vai dar quanto? 18 dividido por 12 dá igual a 1,5. Então, a minha margem de contribuição é de quanto? R$ 1,50. Aí eu venho aqui, ó. A margem de contribuição é 1,50. A resposta é a letra B. Então, pessoal, é isto. Margem de contribuição simples e direto, tá? Este quadro não está completo. Vamos completar com outro quadro. Então, até a próxima. Não esqueça, o nosso curso fica em Brasília. Trabalhamos 24 horas por dia para a sua aprovação. Até a próxima.